Ter boas ideias não é suficiente para ter um negócio de sucesso. Hoje, a gente vai abrir o jogo sobre o que realmente fez a diferença na nossa trajetória. Esse é Meu Momento Podcast. Então, meus amigos, estou aqui com a minha sócia, esposa, Bruna Leal. Bruna? A gente está montando, pessoal, esse projeto novo. Esse é o primeiro episódio, tá? É o 01. E nada mais justo do que eu fazer, com a minha sócia, ela fazer comigo. Muitas pessoas pediram, muitos, para a gente contar um pouco da nossa história empreendedora, como casal também. E hoje a gente vai contar, de fato, a tão história, empreendedora que nós temos. E vou passar agora a palavra para a Bruna, que vai falar um pouco aí sobre empreendedorismo, o que ela acha sobre isso, né? Na verdade, assim, a gente vivenciou de forma diferente o empreendedorismo, Então, o nosso repertório é interessante e ele em algum momento se encontrou. Então, a gente falou assim, poxa, a gente tem tanto para agregar as pessoas, a gente precisa ter uma forma de compartilhar esse conteúdo. E o Meu Momento Podcast nasceu com esse objetivo. Não só, obviamente, da nossa história, mas a gente vai estar trazendo aqui inúmeros convidados que também vão compartilhar insights, estratégias que eles utilizaram nas suas trajetórias para inspirar você que está nos assistindo na sua trajetória também. E você não pode esquecer, tá? Você que está assistindo esse episódio, não pode esquecer de curtir, de compartilhar, tá? Esse aqui é o Meu Momento Podcast. Também vai ser o seu Momento Podcast. Iremos trazer aqui várias pessoas que empreendem para falar um pouco da história dela. Ou seja, vai ser o momento dela. E esse momento veio a calhar em 2026, para a gente montar esse projeto. Porque em 2025 nós tivemos várias surpresas, E também várias coisas boas, pessoal. Não sei se vocês sabem, a gente tem uma filha, Tivemos uma filha em abril do ano passado, no ano de 2025. Nossa filha hoje faz 9 meses, nesse mês de janeiro. Mas eu quero falar algo também muito importante, que são os patrocinadores, nós temos o apoio da Legrand Inteligência Contábil, que é uma empresa de contabilidade digital que atende aí muitos empreendedores no Brasil todo. Então, se você está precisando, de abrir a sua empresa, de regularizar o seu MEI, de dar baixa naquela empresa que está com aquele pepino, que você não sabe como é que funciona, como é que está, a hora é agora. Procura a gente, tá? É uma empresa da gente também. Vai lá, vai no link, tá? Lá no link tem o WhatsApp, onde você pode chamar a nossa equipe e falar o que está acontecendo com a sua empresa, se você tem algum problema da parte tributária, que a nossa equipe vai responder vocês, tá bom? Não esquece também o @, da Legrand, Legrand Inteligência Contábil, tá bom? E o nosso @, Meu Podcast. Meu Momento Podcast. Meu Momento Podcast. Cast, na verdade. Exatamente, Meu Momento Cast, tá, pessoal? Meu Momento Cast. No Instagram é Meu Momento Cast, no YouTube é Meu Momento Podcast. Mas, pra gente começar, o público precisa conhecer também quem são os hosts aqui do podcast. Então, eu queria primeiramente começar me apresentando. Eu sou Bruna Leal, eu sou contadora, eu sou mãe, eu sou ex-concursada e eu sou uma pessoa que precisou desconstruir muito sobre o que é segurança, porque eu achava que era sinônimo de estabilidade. Eu tive que desconstruir bastante nessa jornada empreendedora. E você? Vai lá, se apresente agora, Thiago. Bom, pessoal, meu nome é Thiago Leal, sou esposo de Bruna, sou pai de Tiana, sou empreendedor, sou contador, tenho uma pós-graduação na área tributária e nós temos 6 empresas hoje, acho que eu perdi até as contas, nós temos umas 6 empresas hoje aí e empreendo, com Bruna, nesse mundo aí dos negócios. Isso aí. E vamos lá, entrar nas perguntas? Vamos. Sem enrolação, já começando para todo mundo conhecer nossa história, Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa colocar aqui no enfoque é: quem era você anos atrás, antes de começar a empreender? Quem era eu? Quem era Thiago antes de empreender? Bom, pessoal, na faculdade, quando eu estudava contabilidade, eu estudei numa faculdade particular e a faculdade nos ensina, a ter um escritório de contabilidade. Então, eu me formei tendo esse objetivo, ter experiência em montar o meu escritório de contabilidade. Na faculdade, eu terminei a faculdade em 2012, fiz uma pós-graduação e eu trabalhava numa empresa muito boa, tá?
E pedi demissão dessa empresa e fui morar em São Paulo. Por que São Paulo? Né? Muita gente pergunta, por que São Paulo? Porque naquela época, eu acredito que sim, ainda é, né, o polo dos negócios aqui no Brasil. E eu fui para São Paulo com o intuito de quê? De pegar mais experiências e ter o inglês fluente. E nessa empreitada, né, eu fui para São Paulo no ano 2013, conheci a cidade, gostei bastante. E em 2014 eu voltei já com o planejamento feito, né? Eu juntei um ano de uma renda, né, para me manter pelo menos ali 6 a 10 meses sem emprego, porque eu pedi demissão. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Mas eu pedi demissão em 2014. Agosto de 2014 eu pedi demissão e juntei tudo. Eu morava sozinho, morava com meu irmão nessa época. E aí nós vendemos tudo, meu irmão foi morar em Florianópolis e a gente foi, né? Eu fui ali para São Paulo. Fui com 2 malas, pessoal. 2 malas. Chegando em São Paulo, comecei a distribuir currículos, né? Fiz várias entrevistas. Só que eu falei, não, calma aí. Poxa, tem tempo que eu não tiro férias. E nesse tempo eu curti um pouquinho, né? Fiquei 3 meses ali. Eu percebi que tinha, né, alta empregabilidade. E eu falei, não vou atrás de emprego agora não. Vou ficar aqui um pouco aqui curtindo São Paulo, né? Vou visitar meu irmão em Florianópolis. Lá para outubro, novembro, eu volto a procurar emprego. E assim se deu, né? Consegui um emprego bom em São Paulo. Comecei a trabalhar em várias empresas. Só que no ano de 2015... Deixa eu quebrar o protocolo aqui rapidinho. Quebra o protocolo. Não foi combinado, mas como a nossa história se cruza, eu acho que seria interessante a gente meio que ir intercalando o relato, Olhe, viu? Olhe. Primeira pergunta que fazem, né? Casal de contadores, se conheceram onde? Na faculdade? Não. Tiago estudou na faculdade, eu estudei na Universidade Federal da Bahia. Nós nos conhecemos na igreja, né? Só que a gente só parou para trocar ideia de fato quando ele já estava morando em São Paulo. Exato. Eu morando em Salvador e ele em São Paulo. Olha só, a gente em Salvador, a gente não se falava. Eu tive que ir para São Paulo para poder a gente se aproximar. Isso aí. E aí, quando chegou nesse momento, né? Que ele falou que foi para São Paulo, final de 2014, foi exatamente o ano que eu me formei como contadora. E aí a gente começou a conversar, a trocar ideias justamente em torno do fato de os dois serem contadores. E Tiago, estando em São Paulo, ele deslanchou, assim, em questão de trabalho, né? Porque, de fato, São Paulo é um lugar que oferece vagas com salários muito maiores do que Salvador, na área de contabilidade e em muitas áreas, né? Então, Tiago estava lá e aí a gente começou a trocar ideia e, dessa troca de ideia, começamos a namorar à distância. Exato. Né? Namorar à distância, meu amigo. Ó, tem muitos benefícios, tá? Muitos benefícios. Namorar à distância, você desenvolve paciência, você desenvolve domínio próprio, você desenvolve várias outras características. Estratégia para viajar mais barato. Exatamente. E foi neste momento que eu estudei o mundo das milhas. Foi nesse momento que eu falei, poxa, eu preciso entender um pouco das milhas para poder viajar barato. Não é possível que as pessoas viajam tanto e pagam caro. Foi nesse momento que eu comecei a estudar um pouco sobre as milhas. Eu descobri, né, quais são os melhores cartões, quais são os programas, né, de fidelidade das companhias aéreas, como comprar e ganhar pontos, como transformar os pontos em milhas. Gente, são tantas estratégias que eu mergulhei nesse mundo. Eu comprei um curso só que esse curso ele é muito floreado. Na verdade, eu fui para o campo de batalha, né? Eu sempre falo isso. A gente tinha um curso, né, há 2 anos atrás sobre milhas e eu falava isso para os meus mentorados. Eu nunca fiz um curso completo de milhas, porque era muito raso. Me parecia que o mentor ele guardava, sabe, algo para vender algo depois. E eu tive que aprender na raça mesmo, errando, comprando errado, comprando passagem errada, comprando passagem cara. E aí eu conheci, né, o mundo das milhas. E aí a gente conseguiu fazer várias viagens, né? Eu fiz muitas viagens. Pra você ter uma ideia, né? Eu fui para Salvador no mês de abril de 2015. Eu nunca esqueço essa passagem. No mês de abril de 2015, eu fui 3 vezes para Salvador, morando em São Paulo. E uma passagem, uma dessas, a taxa de embarque era mais cara que a própria passagem. Verdade. Pois é. Esse é o mundo das milhas que você também deve conhecer. Mas voltando aqui... Esse é um assunto para outro podcast. Para outro podcast. Mas tem um outro detalhe que eu queria trazer aqui sobre nosso início de namoro, né?
Tiago, logo no início, falou assim, você tem que ler um livro. E aí ele me trouxe o livro que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro bem conhecido, muito bem vendido e tal. E vocês devem estar vendo aí que o título desse podcast é Casais que Agem Juntos, Crescem Juntos. Crescem Juntos. Por que a gente botou esse título, né? Que faz uma alegoria também ao título do livro. Porque a gente percebeu que ser inteligente, ter conhecimento apenas, não faz crescer. Exatamente. O buraco é mais embaixo. Exato. Mas, vai lá, continue com o seu relato. Você tem que ter estratégias. O conhecimento, ele só não vai te levar para o próximo nível, né? E a gente tem que ter experiência também. Por isso que o sucesso, a gente fala, né? É o encontro do conhecimento com a prática. Esse é o sucesso. E Bruna, ele leu esse livro e parece que o mundo, né, despertou. Eu já tinha lido esse livro, até para minha monografia, né? Quando eu fiz a faculdade, eu tinha que fazer a monografia para concluir o curso. E muitos colegas meus iam para a área, né, da contabilidade mesmo. Eu fui para a área mais da gestão financeira familiar. A minha monografia é gestão financeira familiar. Então, naquele tempo, o Gustavo Cerbasi, ele lançou esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu comprei esse livro, maratonei, li ele todo. E eu falei, não, é sobre isso que eu quero falar. Então, minha monografia foi sobre isso. Eu fugi um pouco da contabilidade, mas conversando com a minha professora, né, a orientadora, ela disse, não, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver ali, porque o patrimônio, né, da contabilidade resvala na pessoa física. E é importante que a pessoa física, ela saiba gerir, né, os recursos. E eu lembro bem também que o Gustavo Cerbasi esteve aqui no ano 2011 ou 2013, não me falha a memória. Eu comprei também 2 livros, ele assinou, está autografado também esse livro pelo Gustavo Cerbasi. Não sei se ele vai assistir esse podcast, mas agradeço muito a ele, né, pelo conhecimento que ele nos deu através de livros, de cursos também que eu já fiz com o Gustavo Cerbasi. E ele nem sabe, mas ele também já foi meu mentor e eu gosto muito do conteúdo dele, tá? Então, se você não leu esse livro, você é casado, tá pensando em casar, tá noivo, eu indico, nós indicamos, né? É, sim. Tem que ler esse livro. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Todo mundo deveria ler esse livro, tá? Que tá pensando em casar. E baseado nisso aí, eu me formei, né? E fui para São Paulo. E a gente, né? Começou a conversar, namorar. Gastamos um pouquinho de dinheiro, né? Para se ver. Porque, pessoal, com milhas também você gasta dinheiro, né? Não vamos ser hipócritas. Você gasta dinheiro com taxa de embarque, você gasta dinheiro com Uber para ir para o aeroporto, você gasta dinheiro com lanche. E a gente começou a namorar à distância. E aí começou os planos, né? E aí, vamos noivar, vamos esperar mais um pouco, né? E eu já queria noivar com ela. Só que, abre aspas aqui, tá? Abre aspas não, parêntese bem grande. Aonde vamos morar? Se um mora em São Paulo e outro mora em Salvador, temos um problema. Aonde vamos morar? São Paulo ou Salvador? Bom, a gente conversou, nós alinhamos nas expectativas e chegamos ao denominador de quê? De que São Paulo seria melhor pra gente, porque eu já estava lá meio que estabelecido, já tinha um emprego, ganhava bem, né, para Salvador, ganhava razoável, né, para São Paulo. Eu estava entrando no curso de inglês e ela tem inglês fluente, né? Não sei se vocês sabem, mas Bruna, minha sócia, ela tem inglês fluente, ela fala fluentemente. Nós já fomos algumas vezes para os Estados Unidos, os americanos elogiam muito o inglês de Bruna. E um dos objetivos era esse, né? Ela ir para São Paulo, ela pedir demissão aqui em Salvador, ir para São Paulo, a gente morar, noivar, casar lá, e ela conseguiu um emprego, né, lá em São Paulo. Logo, como ela tem, né, o curso de contabilidade, a graduação e o curso de inglês, certamente ela iria ganhar 2, 3 vezes mais do que eu, tá? Por causa do inglês. Por isso que também eu fui para São Paulo para poder estudar inglês. E eu lembro como se fosse ontem, né? A gente conversando, alinhando. Só que chegou no momento de que a saudade apertou, né? De que não dava mais ficar muito longe. Porque, pessoal, eu não sei se você passa por isso ou passou por isso, mas é muito complicado você viver sozinho em um lugar. Eu morei em São Paulo. Eu adoro São Paulo, sabe? Eu gosto, tenho amigos em São Paulo. Mas eu me sentia muito só. Eu tinha a minha princesa, né, aqui em Salvador. E, infelizmente, não tinha condições de estar todo final de semana aqui em Salvador. Eu vinha a cada 15 dias
Tinha vez que eu passava 3 semanas sem vir, né? Tinha mês que eu vinha 3 vezes no mês. Mas, assim, era final de semana. Eu chegava sexta-feira e voltava no domingo de noite. E chegava para trabalhar na segunda-feira de manhã. E passamos isso aí, né? Um ano e meio, vamos dizer assim. E chegamos à conclusão de que, não, vamos tomar uma decisão. Ou você vem para cá, ou você vem. Ou eu vou para aí, ou você vem para cá. Corta para o ideal que ele acabou de descrever, de que São Paulo seria o melhor cenário. Corta para mim, uma pessoa extremamente conectada com a minha família, que mora aqui em Salvador. Meu pai, minha mãe, meu irmão. E que estava zero disposta a ir morar em São Paulo. Até porque também eu era concursada. Então, zero chance. Eu só tava esperando ele se apaixonar pra falar assim, não, querido, a gente vai morar em Salvador, você tá maluca? Você vai ter que voltar. É isso mesmo. E aí a gente decidiu que ele ia voltar pra Salvador. Então, diante disso, volta, abandona São Paulo, vamos voltar para Salvador. No caso, eu vou voltar para Salvador. O ano era 2016, né, para 16. Ali no meio de 16 ali, eu fui para uma outra empresa, né, para ganhar 3 vezes mais. Eu ia ser o controle da empresa. Enfim, aconteceram uns problemas nessa empresa e eu fui demitido por não compactuar com aquela situação, né? Eu gosto de me tornar ético, né? Eu sou muito leal aos princípios, né? E eu fui demitido e eu liguei para ela, Bruna, acabei de ser demitido porque não concordei em assinar isso, isso e isso. E um detalhe. Eu ficava desesperada porque a gente já tinha 1 ano e meio namorando à distância e ninguém aguenta 1 ano e meio namorando à distância, né? Então eu pensava assim, como é que eu vou fazer Thiago vir para Salvador? Porque ele saía de um emprego para outro para ganhar mais. Sempre. Para uma empresa melhor, para ter mais status. Eu falei, gente, ele nunca vai vir para Salvador. Quando ele me ligou e falou assim, tipo assim, ele tinha 7 dias na empresa? Você tinha 7 dias na empresa? Não, 15 dias. 15 dias na empresa. Ele me ligou e falou, amor, acabei de ser demitido. Porque teve uma situação que eu não compactuei, não quis, enfim. E aí eu falei, volta para Salvador. Vende tudo aí, não tem mais nada pra perder. E aí eu apertei a mente dele pra ele voltar pra Salvador a partir daquela oportunidade, né? De que ele tava, né, solto em relação a vínculo empregatício. Era o momento dele voltar. O ano era 2016, eu era bem remunerado e até falei assim, poxa, amor, certeza, aqui em São Paulo, eu já estou habituado aqui, eu ganho bem, você vindo pra cá também vai ganhar bem também. Mas nem tudo é dinheiro, pessoal. Nem tudo é dinheiro. E pensando nela, eu falei, não, vou voltar para entender como é que tá o mercado, né, para ver se Salvador me absorve. Eu sei que é complicado, né, o mercado de trabalho em Salvador, mas vamos fazer um teste. Então, reuni minhas coisas, desliguei lá do aluguel, vamos voltar para Salvador. Voltei para Salvador, né? Voltei para Salvador e não consegui emprego. E o detalhe, com um currículo rico em termos de conhecimento e em termos de experiência. Exatamente. Pessoal, eu ganhava muito bem, né, lá em São Paulo. Eu já era pós-graduado, já passava por várias empresas, né? Tinha passado por várias empresas. Eu passei por umas 5 ou 6 empresas lá. A antepenúltima que eu fiquei, eu queria fazer plano de carreira nessa empresa, mas infelizmente teve um problema lá e o sócio veio a falecer. Então a empresa acabou que o sócio não dando segmento e fui para outras empresas. Mas chegando em Salvador, eu tive um grande problema. Aqui a empregabilidade ela é muito baixa. Era, né? Hoje até que melhorou um pouco. Mas eu fiquei muitos meses sem fazer entrevista. Muitos meses. Olha o contraste de São Paulo. Em São Paulo eu fazia muitas entrevistas. Se eu saísse de um emprego hoje, amanhã eu já tinha vaga para fazer entrevista, por exemplo. Né? Então a área contábil lá em São Paulo, para você ter uma ideia, São Paulo é a maior capital da América Latina. Né? Se você botar com a América Latina aí, São Paulo é a maior cidade. Se não me falha a memória também, São Paulo só perde para cidades americanas, como Nova York, Washington, em população, oportunidade. Né? Se não me falha a memória aqui, tá? Então São Paulo é um polo muito grande de oportunidades. E vindo para Salvador, se não me engano, era, né, a 3ª, 4ª cidade maior do país. Enfim, e eu tive muita dificuldade. Foi aí que a gente, né, se acertou, né, da gente
entendemos esse momento e falamos, olha, eu preciso de um local para morar, né? Eu preciso morar em um local temporário para que eu consiga parar de gastar dinheiro, né? E eu consiga ir para um local físico próximo do meu trabalho. Só que procurando currículo, mandando currículo, nada. O máximo que eu fiz foi duas entrevistas. Conversando com Bruna, falei, Bruna, vou ter que voltar para São Paulo. Bruna, não volta não. Antes disso, eu acho que você esqueceu de contar uma parte importante da história. Calma. Que não, é o não que volta você não. estava fazendo aqui antes de você pensar em voltar para São Paulo? Você estava estudando para concurso. Ah, lembrado, bem lembrado, você pessoal. esqueceu de falar essa É parte, verdade. esse detalhe importante. Quando eu voltei, é porque tem mais de 10 anos também, né? Mais de 10 anos. Não, tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Quando eu vim para Salvador, eu comecei a estudar para concurso, né? Comecei a estudar para concurso, Bruna, não, estudo para concurso. E o meu objetivo era realmente voltar para o meu emprego, né? Crescer na empresa. Nesse tempo todo, pessoal, eu rodei Uber, não? Isso aí, eu tinha um carro, né? Bruna tinha um carro. Aí eu trabalhava durante o dia. Quando eu voltava do trabalho, ele pegava o carro e ia rodar Uber de noite. Olha como são as coisas. Eu voltei para Salvador, não consegui emprego, fiquei 10 meses ali patinando. O máximo que eu fiz foi 2 entrevistas. E eu pensei, não, eu preciso correr atrás, eu preciso deixar de gastar dinheiro pelo menos. Foi nisso que o Uber entrou em Salvador, eu me cadastrei no Uber, comecei a rodar com o carro de Bruna. Comecei a fazer dinheiro naquele tempo, né? Não sei se hoje, os colegas Ubers aí, mas naquele tempo fazia muito dinheiro, pessoal. Fazia 7, 8, 10, 12, 15 mil reais ali. Claro, dependia muito. Só que eu comecei a fazer o seguinte, não, eu vou rodar 6 horas e vou estudar para concurso. Só que eu comecei a estudar para concurso enquanto o emprego vem. Só que o emprego não veio, pessoal. O emprego não veio. E nisso eu fiquei rodando Uber, estudando para concurso. Rodando Uber, estudando para concurso. Hoje eu olho para trás, né? Eu sempre falo com Bruna que hoje eu não reclamo nesse momento, sabe, meu. Eu não reclamo. Foi um aprendizado. Sabe por quê? Porque na faculdade eu não aprendi tanto como eu estudei para concurso. Sério. Eu estudei direito administrativo, eu estudei direito constitucional, eu estudei matemática financeira a fundo mesmo, eu estudei direito empresarial, tudo para concurso. E hoje eu sou o que sou, graças plenamente a Deus, né? E segundo aos estudos ao concurso. Então, com base no estudo para concurso, eu consegui ter um conhecimento mais consolidado. Mas, voltando para a área do Uber, né? Eu comecei a rodar Uber ali, eu comecei a entender que, poxa, dá para empreender no Uber. Falei, Bruna, já sei o que eu vou fazer. Tive uma grande ideia. A Uber ela está entrando em várias cidades, né, aqui do Brasil. E para eu ganhar dinheiro sem rodar, eu posso fazer o seguinte, criar páginas no Facebook, né, nas redes sociais, colocar ali o meu código de indicação. Por exemplo, um exemplo aqui, a Uber vai entrar, naquele tempo não tinha Uber em Feira de Santana, que é uma região daqui, né, que é uma cidade daqui da Bahia. Não tem, vai entrar. Então, antes da Uber entrar, eu já criei aquela página do Facebook, coloquei o código, meu código de indicação, e naquele tempo pagava R$ 1.200. E quando a Uber entrava na cidade, o pessoal que queria, né, se cadastrar ia lá, via a página do Facebook e se cadastrava com o meu código. Nisso aí eu ganhei muito dinheiro. Então eu fiz página do Uber para Feira de Santana, para Mossoró, para Natal, para Aracaju. Essas 4 eu me lembro que eu fiz, eu não me lembro de outras. Mas eu sei, pessoal, que eu fiz uns 10, 12 mil reais só com indicação. E isso no primeiro ano, porque depois de um tempo, né, eu parei de rodar e comecei a empreender na área contábil. Como foi que eu comecei a empreender na área contábil? Eu fiz um cartãozinho rodando o Uber, eu conversando com o Bruno, eu falei, Bruna, seguinte, eu sou contador, eu vou empreender também na área contábil. Eu tinha um sonho de empreender, né, na faculdade e vou resgatar esse sonho agora. Não estou conseguindo emprego, ou eu volto para São Paulo, ou eu vou empreender. Vou começar a empreender na área contábil. Só que nesse momento aconteceu algo inédito. Uma empresa me chamou para fazer entrevista. Fazer entrevista para trabalhar na área financeira contábil. Eu falei com o Bruno, não, o salário é esse, era 1/3 do valor que eu recebi em São Paulo, tinha um ticket de alimentação, tinha assistência médica, aí Bruna falou assim, vá, meu amor, vá. Eu fui, fiz entrevista,
passei e comecei a trabalhar, pessoal. Nisso, eu larguei o Uber, né, por metade, porque ainda rodava ali, né, à noite, final de semana. E nesse meio tempo, eu tinha feito o quê? Cartões. A gente já tinha casado aí, né? Já tinha casado, é Já, verdade, você já tinha pulou esse detalhe, casado. é importantíssimo. Gente, é verdade, pulei esse detalhe, já tinha casado. E o casar vem nisso que eu vou falar agora. Antes, pessoal, acordava Uber, eu fiz cartões de visita. Naquele tempo não podia. E aí, abertamente assim, né? Mas, poxa, pegar o passageiro, se você precisar de algo na área contábil, tributária, toma aqui meu cartão. Você não podia fazer adesivos, colocar no carro ou plotar o carro, não podia. Mas dar cartões você podia, então eu comecei a dar cartões. Nisso começou a vir um cliente, outro cliente, mais outro cliente, mais outro cliente. Eu cheguei a ter 10 clientes, tá? Mensais ali recorrentes. E eu comecei a diminuir as corridas do Uber. Porque, pessoal, eu entendia que o Uber, para mim, era passageiro. Eu tinha uma profissão, né, bem remunerada, uma profissão importante. E eu entendia que Deus queria me Moldar, A palavra é essa, moldar mesmo. Deus queria me moldar para algo grande que viria. E nisso eu consegui, né, esse emprego. Fui para essa empresa, trabalhei nessa empresa, só que ficou nisso, né? Empatou a empresa com o que eu recebia dos clientes. Tô pulando alguma coisa, não, né? Tá pulando. Tá pulando? Então... Na verdade, você tá pulando para a próxima pergunta que eu ia fazer. Então faça a pergunta. Eu queria só fazer um adendo aí na sua história sobre esse período do Uber. Tiago poderia ter um ego no sentido de... Ele era formado, pós-graduado, cheio de experiência, tinha um último salário muito bom em São Paulo, né? Teve muitas oportunidades boas como contador. E, de repente, ele teve que pegar a profissão dele, colocar no bolso e rodar Uber. Isso poderia trazer para ele um sentimento ruim, negativo e tal. Mas eu via Tiago feliz da vida de ter encontrado uma forma de fazer dinheiro enquanto ele não conseguia de outra forma. E ele sempre chegava cheio de histórias das viagens do Uber, das... Verdade. Menina, você não sabe. Aí me contava um monte de coisa. E quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, nossa, esse cara é correria. Se eu já admirava, eu passei a admirar ainda mais. Eu falei assim, ele não tem esse negócio de, porque eu sou formada, eu me recuso a fazer. Não. Se tiver que fazer, bora fazer. É pra fazer dinheiro, não tô conseguindo de outra forma, bora fazer como dá. E eu passei a te admirar ainda mais naquela época, né? Eu queria te falar isso, aproveitar aqui esse momento para falar isso. Eu passei a te admirar ainda mais, que eu falei, nossa, ele poderia, né, ter uma outra atitude. E Tiago sempre saía com um sorriso para trabalhar, para rodar Uber, e voltava com outro sorriso também, cheio de histórias para contar. Teve perrengue? Teve, né? Minha mãe não dormia enquanto ele não chegava em casa, que ela ficava super preocupada. Ficava agoniada enquanto ele não chegava, ainda mais que ele rodava à noite. Mas, como eu falei, né, Tiago é correria, ele conhece todos os bairros de Salvador, então ele entrava e saía, pra ele tava de boa, e pra ele era uma diversão. Então, assim... Eu me divertia, na verdade, me divertia. Então, assim, foi algo que me ensinou bastante também sobre isso, né? Sobre a vida. A vida, às vezes, prega dessas, né? Você tá lá formado, pós-graduado, cheio de experiência e sem poder atuar na sua área, porque não chegou oportunidade, não teve como construir oportunidade naquele momento. Mas eu acho que antes de você continuar o restante da história, cabe a minha parte da história pra gente depois cruzar os nossos caminhos, né? Sim, sim. Então, eu vou contar também como é que foi essa minha trajetória antes de entrar no empreendedorismo, né? Quando o Thiago me conheceu, eu já era concursada. Na verdade, eu entrei no local que eu trabalhava como concursada com 18 anos, né? Na época que eu fui fazer vestibular, ainda com 17 anos. Meu pai falou assim, filha, aproveita e faz uns concursos, assim, pra você ir treinando, pra quando você se formar e quiser fazer um concurso na sua área, você já tá, né, ligada nos paranauê dos concursos. E aí eu comecei a fazer concurso. Só que eu comecei a passar em todos que eu fiz. Então eu comecei a trabalhar, primeiramente, logo que eu entrei na faculdade eu comecei a trabalhar e logo em seguida, só que era um emprego temporário, era um concurso temporário, e em seguida eu fui convocada para um outro concurso que era definitivo, né, vaga definitiva, e comecei a trabalhar com 18 anos lá. E aí, quando o Thiago me conheceu, eu estava nesse contexto, recém-formada, né, o setor que eu trabalhava no lugar que eu era concursada, era um setor que não me desafiava muito em termos de atividade, eram atividades mais simples e tal, e aquilo ali, no momento que eu me formei, começou a me incomodar demais. E eu me movimentei no sentido de ir para outro setor, talvez até na minha área e tal, porque eu era concursada na área administrativa, né? E aí eu fui procurar a oportunidade de ir para outro setor, e eu consegui essa oportunidade muito rápido. Na verdade, eu trabalhava numa empresa que é bem hierarquizada,
E eu estava lá embaixo na ponta da hierarquia e eu consegui uma vaga para trabalhar como assistente administrativo, mas lá em cima na hierarquia, próxima à diretoria já, na superintendência. E ali eu tive a graça, né, de ter como chefe uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito a me desenvolver, que foi o Lucas. E aí eu me desenvolvi muito profissionalmente, consegui ter uma visão muito mais ampla e muito mais de cima dos processos da empresa. E todas as oportunidades que ele podia me oferecer, ele me ofereceu. E em 4 meses trabalhando na superintendência, eu fui promovida. Então, quando eu comecei a namorar com o Thiago, eu era concursada, concurseira, né? E recém-promovida. Então, eu tinha um cargo de confiança e estava estabelecida. Tanto que quando a gente casou, a renda principal era minha. Porque ele estava nesse limbo aí entre conseguir um emprego e rodar Uber e tal, então a renda principal era minha. E ali eu era zero chance de empreender. Porque quando eu entrei na faculdade, a minha visão de empreendedorismo contábil era aquele cara velho, sentado, com um óculos assim, aqui na ponta do nariz. Olha a cheio visão. de papel. Olha a visão, na mesa, cheio de papel, tentando equacionar aquelas coisas. E eu falava, Deus me livre, eu quero bater meu ponto, eu quero ir embora, depois esquecer que existe aquela empresa. Eu tinha uma visão muito ruim de empreendedorismo. Então, quando o Thiago me trouxe isso, eu falava assim, você é maluco, Deus me livre, vá lá empreender, porque eu vou continuar aqui no meu concurso, no máximo ir para outro concurso. E eu amava o setor que eu trabalhava, eu amava o que eu fazia lá, eu amava a minha equipe de trabalho. E aí, Thiago começou a apertar minha mente bastante em relação a isso, né? Porque aí ele começou a empreender, como ele trouxe. E ele falava assim, não, a gente tem que empreender junto, se a gente tem a mesma profissão. Você tem que empreender junto comigo. E eu falava, não, eu não quero. Eu não quero, não. Mas você tem que querer. E aí a gente começou a ter vários conflitos Foi mesmo. em torno disso. Porque queria que eu saísse do concurso para empreender com ele. Eu falei, sem chance, querido. Eu amo trabalhar onde eu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, enfim. Ele falou, então, beleza. Já que você não quer empreender comigo, minimamente estude para um concurso para sua área. Um concurso como contadora, né? Vai ganhar mais, óbvio, né? Eu ganhava legal, porque eu tinha função gratificada, mas eu ganharia muito mais, inclusive na mesma empresa, se eu fosse como contadora. E eu falei, realmente, ele tá certo. Só que o fato de eu estar muito confortável e muito feliz onde eu estava, né, aquela famosa zona de conforto, me deixava 100% desmotivada de estudar para outro concurso. Então, eu não estava para outro concurso, também não queria empreender, queria ficar ali. E ele apertou tanto minha mente que chegou um momento que eu falei assim, eu preciso conversar com Deus. E aí eu falei, Senhor, se for realmente da tua vontade que eu não continue aqui onde eu tô, o Senhor vai precisar me deixar desconfortável. Eu preciso estar infeliz aqui, porque eu tô muito confortável, feliz, eu amo fazer o que eu faço, amo as pessoas que eu trabalho. Se eu continuar assim, eu não vou ter energia para poder fazer outra coisa, para pensar em outra coisa, estudar para outro concurso, eu não vou ter essa energia. E aí, Deus atendeu minha oração e disse um sonoro, saia daí. Só pra vocês terem ideia, tipo assim, no mês seguinte, houve uma mudança na hierarquia da empresa que me separou do meu chefe querido, me botou com outra equipe de trabalho, que eu não consegui me identificar, eu não consegui me encaixar bem, como eu era, né, com a equipe anterior. E fiquei 100% desconfortável. E fui sendo incluída em vários trabalhos que me deixavam mais desconfortável ainda. E aí eu falei assim, entendi, Deus, entendi. Então, vou parar para estudar para outro concurso. Só que aí, nesse meio tempo, Thiago ficava o tempo todo. Não, porque você tem que empreender comigo. Não, porque você tem que vir trabalhar comigo. Não, porque você tem que empreender comigo. E uma coisa que ele fazia quando ele começou a empreender, né? É que ele queria, porque queria... Ele tinha como meta ganhar no empreendedorismo tanto quanto eu ganhava como concursada. Essa era a base, né? Eu olhava assim, poxa, eu tenho que mostrar pra Bruna resultados. Porque contra resultados, pessoal, não há argumentos. Né? Contra números e fatos, não há argumentos. Então eu falava com ela não levava muita fé. Eu falei, olha, isso é o que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra ela o quanto que eu estou recebendo mês a mês e o crescimento. E aí, quem sabe, ela dá um voto de confiança. Isso aí. E aí é nesse momento que os nossos relatos se cruzam. Porque, como ele falou, a gente estava recém-casado, ele estava num vínculo empregatício que era maravilhoso. A gente ia trabalhar junto, era próximo o bairro de onde eu ficava, onde ele ficava. A gente conseguia almoçar junto todo dia. E aí ele falou pra mim, ele me chamou um dia, falou, amor, eu preciso conversar com você. Ele tinha, tipo assim, 3 meses na empresa. Isso. Uma pausa. Ah. Nesse tempo aí, eu tinha aberto uma empresa MEI. Porque eu já estava recebendo um valor acima, né?
E eu falei, não, vou abrir essa empresa, né, com a cidade de contabilidade. Em 2017, podia contador ser MEI. Então, ó, tô ganhando esse valor aqui, dá para ser MEI, vou abrir essa empresa aqui, né? Se não me engano, foi 17 de maio que a gente abriu essa empresa em 2017. A gente casou em abril e a empresa foi aberta em maio. Exato. Então, eu abri essa empresa e comecei a faturar por essa empresa, né? Foi aí que entrei nesse relato aí. Isso. E aí ele me chamou, falou assim, amor, é o seguinte, a gente precisa conversar. Para eu conseguir ganhar mais empreendendo, eu vou precisar sair do trabalho. Gente, aquilo ali acabou comigo, eu juro pra vocês. Porque, tipo assim, meus pais, todo mundo acompanhou a saga de Thiago procurando emprego sem conseguir. Quando ele finalmente consegue um emprego, ele vem com a conversa de que vai sair do emprego, porque quer dar enfoque no empreendedorismo. Eu falei, não, pô, vamos continuar assim, tá tão bom, você faz o seu melhor, assim, o que você consegue de clientes, a quantidade de clientes que você consegue trabalhando e empreendendo. E a gente segue a vida, tá maravilhoso. Olha a nossa rotina, a gente vem trabalhar junto, a gente almoça junto e tal. Eu não concordo. Sinceramente, a gente demorou tanto pra você conseguir um emprego. Meus pais acompanharam essa peleja, né? Deram apoio a gente. E agora que você conseguiu, você vai estar me dizendo que vai sair. Como assim você vai sair? E aí ele falou assim... Uma pausa pra isso aí, né? Eu falei pra ela assim, ó, eu vou sair por quê? Porque eu já não estava sendo justo comigo mesmo e com a empresa que eu estava trabalhando. Eu estava já com uns 15 clientes, se não me engano, e os clientes estavam já me demandando tempo. E empatou, sabe? Juntando salário, de alimentação, tudo empatou. Eu falei, Bruna, olha, meu amor, eu trabalho numa empresa hoje e eu não via também, pessoal, perspectiva de crescimento na empresa, sabe? É uma empresa familiar, mas que... As minhas atividades lá eram atividades muito operacionais e que eu não colocava nada da minha expertise. E eu falei, não, eu não vou ficar, porque eu vou dar gás no que é meu, né? E eu coloquei essa responsabilidade para a Bruna, para quê? Para que ela também tomasse esse dom para ela, sabe? Porque, pessoal, a questão é o seguinte, eu não tinha tempo de atender e vender, porque eu trabalhava. Falei, Bruna, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu vou pedir demissão, vou focar, né, na empresa, né, porque eu preciso focar. Pessoal, nunca esqueça, quando você foca, você cresce. Tem que focar. E eu já sabia isso desde sempre. Então, quando você foca em um objetivo, você gasta tempo, você vai crescer. Então, se você não foca, você não vai crescer. E eu entendia isso. Eu falei, não, preciso focar nisso aqui porque isso aqui é meu, depende de mim. E... entrou mais um cliente. Depois entrou mais um cliente. Eu falei, tá vendo aí? Aí eu falei, Bruna, você tem que vir trabalhar comigo. E um detalhe, tá, gente? Essa entrada de clientes era sem ele vender nada, sem ele se empenhar para vender, era só no boca a boca. E aí, abre um parêntese importante. Thiago é um excelente vendedor. Então, se ele, sem ter tempo para vender, estava conseguindo no boca a boca um monte de cliente, ele pensou assim, pô, se eu tiver o tempo full time pra isso, eu vou fazer o negócio crescer. Então, ele tinha muita certeza disso. Só que eu tinha uma mentalidade extremamente rígida, conservadora, fechadíssima pra isso. Então, eu não conseguia apoiar ele. Eu falei, ó, eu não concordo com você sair do trabalho. Eu acho que a gente tá bem assim. Vamos seguir assim e tal. Eu não concordo. Eu sou muito vendedor. Na verdade, eu me tornei vendedor antes mesmo de entrar na faculdade, porque eu estagiei em empresas sendo vendedor. Já trabalhei em pastelaria, já trabalhei em loja de calçado, vendendo calçado. Mas a minha experiência foi numa empresa de telemarketing. Quem nunca? Você que está assistindo já deve ter trabalhado em empresa de telemarketing, né? Então, eu trabalhei numa empresa, que eu não vou fazer propaganda dela aqui, mas eu trabalhei nessa empresa, trabalhei 1 ano e meio nessa empresa, e no ano 2008, 7, 8. E assim que eu entrei nessa empresa, eu sou adventista, não trabalho no sábado, o trabalho é de segunda a sábado. E eu entrei sabendo que teria que trabalhar no sábado. E eu fiz um acordo com Deus. Deus, eu não vou trabalhar no sábado. Toda semana eu teria que conseguir alguém para me cobrir. E foi assim durante 3 meses. Só que surgiu a oportunidade de trabalhar na área de seguros. Ninguém queria trabalhar na área de seguros. Ninguém. Sabe por quê? Porque pense, antigamente era assim, você recebia uma mala direta, você recebia um telefonema. Como? Senhor Thiago, o senhor recebeu um seguro aqui e esse seguro está sem pagar. O senhor consegue pagar hoje? Ou você nem recebia essa ligação, você recebia já o valor na fatura ou uma fatura extra. Na maioria dos casos, era uma fatura extra que você recebia, né? Que a pessoa recebia. E essa pessoa que trabalhava na área de seguros fazia retenção.
Cada seguro retido, naquele tempo, era R$ 1. É equivalente hoje, sei lá, uns 15, R$ 20, né? Fazer a retenção de um seguro hoje, eu ganharia ali, sei lá, R$ 15. E comecei a ganhar dinheiro, pessoal. Porque eu comecei a vender, sabe? Porque eu fui para essa área de seguros. Por quê? Porque ninguém queria ir, tinha vaga e trabalhava de segunda a sexta-feira. Sábado, domingo, a área de seguros do cartão de crédito não trabalhava. Então, essa área era a única que não trabalhava sábado, domingo e feriado. Mas o saque, né, o atendimento ao cliente era domingo a domingo. Então, eu olhei para esse setor e falei, não, eu vou e eu quero me destacar. Foi aí que eu consegui aprender, né, a parte de vendagem, abordagem, né, quebrar a objeção. E o detalhe é que você falou que ganhava por retenção, né? Retenção seria a pessoa ligar dizendo... Chegou uma cobrança aqui de seguro, eu não quero seguro não, é pra tirar. E ele ter que convencer a pessoa a manter, né? E convencer a cliente pra ficar com Pronto, seguro. então você reter alguém num serviço que a pessoa não quer, ela não pediu, você tem que ter jogo de cintura, minimamente, né? Então ele que já tinha uma experiência anterior com venda, aprimorou ainda mais nessa experiência, né? Exato. E eu digo mais. Infelizmente aqui no Brasil, né, a faculdade ela não prepara o profissional para ser um vendedor. Por exemplo, o contador, quando ele se forma, ele tem que saber vender o serviço dele. O médico, quando se forma, ele tem que saber vender o serviço dele. O advogado é a mesma coisa. Então, veja que quando às vezes eu chego num lugar, eu nem me identifico como contador. Eu sou empresário, eu sou vendedor, eu vendo serviços contábeis. Então, quando você se forma, ou quando você tem uma profissão, você tem que saber vender. Você tem que se conhecer o seu produto para você vender. Imagine... Você que está nos assistindo aqui, você faz um curso e começa agora a atender. Você atender para quem? Ou você vai atender para uma empresa, ou você vai ter que vender para cliente. De qualquer forma, você também vai ter que se vender para o mercado de trabalho. Porque quando você faz uma entrevista, às vezes tem aquela famosa redação, né? Fale sobre você. Ali é para você se vender. Ali é para você falar de si. Para você ganhar, né, respaldo, e para o selecionador, recrutador, selecionar você e não os outros candidatos. Então, eu sempre digo, tudo é venda. Você tem que saber vender tudo. Tem que saber vender dentro de casa, até quando a gente viaja, né? Eu pego uma passagem e falo, vou ter que vender para a Bruna essa passagem, essa viagem para ela. Então eu falo para ela os benefícios, falo também os dias, falo como é que vai ser. Então tudo é venda, pessoal. É você tentar sempre fazer com que o cliente entenda os benefícios de que vai fazer um bom negócio com você. Agora, uma coisa importantíssima. Esse momento foi um momento de virada. Porque Thiago queria seguir no empreendedorismo e eu não apoiei. Mas ele decidiu, mesmo sem o meu apoio, mesmo sem a minha concordância, sair do emprego. E aí, ele falou assim, amor, eu ponderei tudo que você me falou, mas eu orei a Deus e eu decidi que eu vou pedir demissão. E eu lembro que eu fiquei revoltada, envergonhada, não queria nem que meus pais soubessem, assim, que ele tinha pedido demissão. Foi. E aí, ele pediu demissão e foi, de fato, um momento de virada. Porque naquele momento ele conseguiu dar total energia para aquilo. Como o Thiago falou antes, o que a gente coloca foco cresce. Se você tá aqui numa sala cheia de coisas e você tá aqui só olhando para um ponto específico, quando você para olhar para um outro ponto, aquilo ali ganha o seu enfoque, aquilo ali que ganha a sua atenção e a sua energia. Então, a mesma coisa nos negócios. Se você tá atirando para 1000 lados, a chance de você conseguir crescer de forma relevante em algum desses lados é menor. Então, assim, tem momentos na vida que a gente precisa realmente tirar o que tá sendo distração para o nosso objetivo principal e dar enfoque no que a gente realmente quer. E foi o que o Thiago fez. A meu contragosto, ele fez isso. Ele falou, amor, eu vou ter que pedir demissão. Pediu demissão e começou a focar no empreendedorismo. E aí, era mês a mês. Amor, tô ganhando tanto, tô quase chegando no seu salário. Amor, tô ganhando tanto, tô quase chegando no seu salário. É o que eu sempre digo, né? Inclusive pros nossos mentorados, pros nossos clientes. O que é foco? Foco é dizer não todos os dias, inclusive para boas ideias. Eu vou repetir. Foco é você dizer não todos os dias, inclusive para boas ideias. Então, eu coloquei o foco de eu vou fazer isso aqui acontecer. E eu não tenho outra coisa. Ou é isso, ou eu vou voltar para São Paulo. Eu não queria voltar para São Paulo sem ela. Eu só iria com ela. Então, eu coloquei foco ali naquele negócio. É um negócio da nossa empresa. E eu tinha que vender para ela essa ideia. Por quê? Porque eu sou vendedor. Eu consigo fechar contratos. Mas eu não posso entregar.
Não dá para fazer as duas coisas. Até que dá inicialmente. Mas para você escalar um negócio, eu já entendia isso, né? E eu comecei a fazer vários cursos, comecei a fazer também algumas imersões e fui descobrindo esses mundos, tá? De fazer a empresa crescer, de entender. Porque, pessoal, na contabilidade, na faculdade, o contador ele aprende a como manter a empresa de pé, a como pagar os impostos, a como não quebrar. Mas a faculdade não ensina você a vender. Não me ensinou, a faculdade não me ensinou a vender. A faculdade não me ensinou a ter espírito de equipe. A faculdade não me ensinou a entender que se eu não pagar um boleto hoje, tá tudo bem, eu posso pagar amanhã. Então, isso eu não aprendi na faculdade, isso você não aprende na faculdade, você aprende no campo de batalha, você aprende em imersões, em eventos, você aprende também com o seu mentor. O mentor me ajudou muito, né? Eu tenho alguns mentores e o mentor, ele passa experiência para você. Ele pega na sua mão e fala, não vá por esse caminho não, porque eu já passei. Ele ajuda a cortar caminho, né? Ele ajuda a ver os atalhos que a gente não enxerga. Exatamente. O mentor, ele já passou pelo caminho que eu vou passar. Logo, tende a eu chegar no objetivo mais rápido, né? Agora, tem pessoas que preferem ir por conta própria, né? Eu falo também que o inteligente aprende com os próprios erros, né? O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Ou seja, é mais barato, mais vantajoso você aprender com os seus próprios erros ou você aprender com os erros dos outros? Lógico, é melhor você aprender com os erros dos outros, é mais barato. Eu estava vendo um podcast ontem e Flávio Augusto falou o seguinte, cara, por que ninguém empreende? Eu tive esse medo também. Não sei se você teve esse medo, Bruna, quando você começou a empreender, mas por que ninguém quer empreender? Porque existem riscos. Riscos, às vezes, incalculáveis. Pare para pensar assim, para você crescer um negócio, né? Não tô falando de um negócio digital, aquele negócio que você já fatura milhões, não. Uma empresa normal, Você coloca uma empresa ali, começa a faturar devagarzinho, a cada ano ali você vai aumentando 20%, 30% do faturamento. Veja, cada ano você vai aumentando 10%, 20% do faturamento da sua empresa. Agora, basta apenas uma decisão errada para você colocar tudo por água abaixo. Pesado, né? Exato. Você vai subindo escada por escada. Ó, eu não vou subir 3 escadas não, porque se eu subir 3 escadas e errar, eu volto 10, eu volto 20 escadas. Empreender é isso, pessoal. E eu sabia que Bruna, ela tava no conforto muito bom, né? Inclusive eu gostava do concurso, até que eu falei com ela, por que você não estuda para o concurso para ganhar mais, né? Mas quando eu vi o potencial, né, juntos, eu e Bruna, eu falei, não, Bruna tem que trabalhar comigo. A empresa que nós fundamos é dela também. Ela tem que fazer parte desse negócio aqui. Pessoal, não é porque é minha esposa não, mas quando ela chegou na empresa, né, para trabalhar, chegava lá no início, não se atrasava, não saía tarde, mas fazia todo o trabalho corretamente. Nossa, eu falei, não, essa tem que estar comigo na empresa. Ela precisa vir para cá para que a gente possa crescer, né, nosso negócio. E o que é que você achou disso, né? Quando você veio empreender comigo, o que é que você pensou ali? Na O pessoal sempre verdade, pergunta isso. o processo para eu aceitar, né, a ideia de empreender foi muito longo. Foi de anos mesmo. E de muita terapia, tá? Não só terapia individual, mas terapia de casal. A gente já teve uma sessão de terapia de casal que a gente quebrou o pau porque queria que eu fosse empreender com ele, e eu falava que não ia. E ele sempre falava assim, a nossa empresa. Eu falava, a sua empresa. A empresa não é minha, eu não escolhi empreender, né? A gente sempre teve as finanças juntas, né, unidas, desde o namoro, na verdade, a gente nunca teve essa divisão. Mas eu falava, a empresa é sua, quem escolheu esse caminho foi você como contador, eu não escolhi esse caminho. E aí, depois de muita terapia e de muita desconstrução, como eu falei no início aqui, né, do episódio, eu comecei a me abrir para a possibilidade. E aí eu comecei a ler livros sobre empreendedorismo, consumir conteúdo sobre empreendedorismo, né? Topei com ele em alguma viagem aí de negócios que ele ia. Isso é uma coisa bem importante, tá, gente? Thiago, sempre eu ficava revoltada, porque eu falava assim, um gasto absurdo, porque não tem um evento aqui em Salvador, não é? Pior que não tinha, tá? Era muito raro. Então ele todo ano tinha que ir em São Paulo atrás de evento. Eu falava, meu Deus, tá só caçando
jeito de gastar dinheiro, porque era passagem aérea, era hospedagem, era Uber e ainda era o ingresso do evento, pô. Eu falava, gente, não é possível, era um gasto absurdo. E ele sempre ia para lá, porque lá estava muito à frente daqui em relação a diversas tecnologias, diversos sistemas, ideias, modus operandi, inúmeras coisas. Então, assim, de fato, é importante correr atrás do conhecimento, mas não só isso, tá? Além de correr atrás do conhecimento, você tem que aplicar. Exatamente. E Thiago fazia isso, ele voltava de São Paulo cheio, né, fervilhando de ideias e já começava a aplicar as coisas. E uma outra vez que ele foi em algum evento, eu tentei com ele e tal. Era bem difícil, porque como eu tinha um trabalho que era rígido em termos de horário e dias de trabalho, eu não conseguia, às vezes, acompanhar ele. Mas eu comecei a me abrir. E depois de eu me abrir e tal, para a ideia, em um momento importante, houve um clique na minha cabeça que eu falei, o que é que eu estou fazendo que eu não estou entendendo ainda? Foi o meu momento de virada. Que eu me lembro claramente, né? Onde eu trabalhava, anualmente tinha o dissídio coletivo, o acordo coletivo, né? Que a classe trabalhadora negociava com os chefes, enfim. O aumento do ano. E nesse ano teve várias greves porque o acordo não estava fluindo. Não estava fluindo, se não me engano era época de eleição, eu não me lembro. E aí, depois de muito vai e vem, muita greve, finalmente fechou o acordo coletivo, né? E geralmente o aumento que era dado era acho que é INPC do ano. É INPC? Acho que era o INPC. Depende da convenção coletiva, né? Não, mas se eu não me engano era INPC do ano, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa toda animada porque tinha fechado o acordo coletivo e eu ia receber o aumento retroativo, porque acho que retroagia a março. Não me lembro exatamente agora. Retroagia a março e já era tipo junho, julho, alguma coisa assim. E aí eu cheguei em casa toda animada, falei, amor, você não sabe, fechou o acordo coletivo, vou receber meu aumento, não. Ele falou assim, quanto foi o aumento, amor? E tipo, o INPC da época era tipo 1,2%, era uma coisa assim. Aí eu falei, 1,2%. Aí ele, sério que você tá feliz por causa de 1,2% de aumento? Sério que você trabalhou o ano inteiro pra 1,2% de aumento? Sério que com seu potencial você tá feliz com isso? Eu não tô acreditando. E gente, eu juro, eu tava tão feliz, eu fiquei assim, ó. Caramba, velho, é mesmo? E ele falou assim, todo mês, quando entra um cliente novo, eu tenho um aumento. Exatamente. Nós somos contadores, era pra gente estar fazendo isso juntos. Exatamente. Gente, eu juro, ele alugou um triplex na minha cabeça, que eu fiquei assim, ó. Pensativa no que ele tava falando. E ali eu falei, é mesmo, né, velho? Por que eu tô aqui nessa ainda? Não, eu vou rever. E ali eu falei, não, eu vou rever. E aí eu comecei a me empenhar de fato com a ideia de empreender. Aí o primeiro obstáculo que eu encontrei foi, eu me formei, eu já era concursada desde os 18 anos, né? E eu entrei na faculdade com 17 e eu não estagiei na área. Eu não tive a oportunidade de estagiar na área. E aí, eu não sabia nada da prática. E eu falei, Thiago, é o seguinte, para eu conseguir trabalhar com você, você vai ter que me ensinar a prática. Então, eu trabalhava o dia inteiro lá onde eu era concursada. E de noite, às 18 horas, mais ou menos, como o Thiago ficava o dia inteiro trabalhando, porque ele era sozinho praticamente, acho que tinha um estagiário, né, na época. Tinha um estagiário. Tinha só ele e um estagiário. Eu ia pra lá às 18 horas e... Corta aí uma pausa. A gente começou a empresa, eu trabalhei de casa, depois eu aluguei um espaçozinho, porque casa não tava dando mais, né? Tava misturando muitas coisas, o cliente queria ir lá em casa. Aí eu aluguei uma salinha pequenininha, coloquei um computador, coloquei outra mesa e já falei, não, vou começar com o estagiário. Então comecei com o estagiário, o estagiário fazia algumas coisas, eu fazia as outras, mas eu ficava mais com a parte das vendas. Isso aí. E aí eu comecei a ir pra lá, pro escritório que ele ficava, né? Ele ficava até altas horas, pra aprender. E aí foi desafiador, gente. Foi muito desafiador. Porque, primeiro, Thiago estava tendo que dar conta de todos os clientes, todas as áreas dos clientes, né? Todos os setores de uma contabilidade sozinho. Então, ele tinha muita coisa ali para dar conta, para parar para me ensinar. Então, assim, ele ensinava o básico do básico do básico. Falava, se vira, você é contadora, pesquisa aí. Sério. Tipo isso mesmo, te vira, negócio. Não, vou dar aqui o passo a passo, vai... Bota no Google aí, agora você me pergunta mais. Porque eram muitos clientes vindo, graças a Deus, nunca faltou cliente, né? No início da gente vieram vários clientes. A gente trabalhava certo e trabalhamos certo até hoje, inclusive. A gente ganha muitos clientes por indicação. E um cliente começou a indicar outro. Então, assim, às vezes viram 10 clientes na semana, pessoal. 10 clientes. Imagine eu sozinho tomar conta de 40 clientes naquela época. E aí eu já estava meio que abarrotado. Eu tinha um estagiário que também não dava mais conta. E eu precisava de Bruna, eu vi o potencial que ela tinha, entendeu? Falei, não, cara, ela tem que vir trabalhar comigo. Nisso, uma pausa também antes de você falar,
Eu tenho uns amigos, né, que, cara, quem tem amigos tem tudo, né? E aí eu chegava pra esses amigos, desabafava. Aí teve um amigo, eu falei assim, Kleber, né, ó, Kleber, amigão, te amo, cara, você é o cara. Eu cheguei, negão, cara, eu não sei mais o que eu faço, Bruno não quer vir trabalhar comigo. Aí o Kleber falou assim, negão, sabe o que você faz? Abre o extrato da conta bancária pra ela e mostra. Chega assim, ó o que você tá ganhando aí, olha o que eu tô ganhando já aqui. Aí eu falei, poxa, boa ideia, Kleber, vou falar com ela. E aí foi que eu falei, Bruno, olha pra aqui. Aí a gente falou sobre o índice, né? Falei, ó, olha o quanto que você espera para ganhar esse percentual. E olha o quanto eu ganhei em apenas um mês. E aí, realmente, ela teve o momento dela, né? De start, de mudança, de virada. É isso aí. E também eu fui ponderando diversos outros aspectos de empreender, né? Sendo mulher, que queria ser mãe. E eu percebi que, na verdade, o empreendedorismo ia me proporcionar coisas que o formato que eu trabalhava não ia conseguir me proporcionar. Uma coisa que eu não queria, por exemplo, era minha filha com 4, 5, 6 meses, eu ter que voltar para trabalhar e botar ela numa creche. Eu não queria ter que passar por isso. E empreendendo, eu consigo trabalhar de casa, né? Agora eu tenho uma bebê de 8 meses, vai fazer 9 esse mês, e eu consigo trabalhar de casa. A qualquer momento eu tô ali com ela, dando De assistência. casa não, de qualquer lugar do mundo. É isso aí, é a chamada Nômade digital, né? liberdade geográfica, né? Nós contadores, nós conseguimos trabalhar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, na pandemia, a gente trabalhou de casa. Quando abriu ali os locais, a gente começou a viajar, voltar a viajar. A gente foi, né? Era eu, Bruna e mais um estagiário. A gente foi para uns lugares. Mas a gente consegue trabalhar em qualquer lugar, né, do mundo. É isso aí. E aí eu comecei a aprender, né, estagiando com o Thiago de noite, comecei a aprender a prática e tal, e chegou um momento que eu fiquei extremamente inquieta. 2019, tá, pessoal? 2019. Isso. A empresa aberta em 2017, 18 eu fiquei sozinho nesse rame todo aí com ela. 19, início de 2019, isso aí, tá? E aí ela começou Isso. a ficar um E eu pouco fiquei incomodada. extremamente inquieta. Sabe quando dá um clique e você fala assim, amanhã eu não quero estar mais onde eu tô, eu quero estar já empreendendo? Eu acordei com esse clique. E isso me trouxe um quadro de ansiedade terrível, porque eu já não aguentava mais o ambiente que eu estava trabalhando. E esse ambiente que eu estava trabalhando, eu estava sendo promovida. Eu fui trabalhar na assessoria da diretoria. Eu estava sendo, assim, capacitada, fazendo inúmeros cursos, né? A empresa super apostando em mim. E eu, tipo assim, não, eu não quero mais estar aqui. E eu cheguei a compartilhar com esse meu chefe, que foi meu primeiro chefe, assim... primeiro chefe não, né? Mas foi um chefe bem importante na minha trajetória lá. O Lucas, que eu mencionei antes, eu comentei com ele do meu desejo de empreender. E ele falou assim, velho, vai dar muito certo. Você e Thiago vão arrasar nisso aí. Com certeza vai dar muito certo. Vou estar aqui na torcida por vocês. E aí eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer esse caminho para sair do concurso? Porque ainda tinha um detalhe. O concurso não era um sonho só meu. Quem foi que me incentivou a fazer concurso? Foi meu pai. Meu pai não é concursado, ele é da área privada. E ele, depois de passar por muitos percalços na área privada, ele falava assim, eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você tenha um contexto mais confortável. E o concurso traz essa condição. Então, o concurso é o que dá segurança, é o que dá estabilidade, é lá que você tem que estar. E ele me incentivou nesse caminho por isso. E eu me lembro, quando eu entrei nesse concurso, que os meus pais falaram uma coisa muito impactante para mim. Eles falaram assim, agora a gente pode até descansar o nosso coração, porque se a gente morrer, você consegue amparar seu irmão. E essa frase ecoou na minha cabeça e ecoa até hoje. Porque aquilo é muito forte, né? Então eles tinham uma conexão com o meu vínculo naquele local de trabalho. Não era algo simples me desfazer daquele vínculo. E aí eu falei, bom, existe o caminho normal, que seria eu ir lá pedir demissão e tchau. E existe o caminho de eu tentar uma licença não remunerada, né? Que era uma possibilidade. E eu falei, mas eu só vou pedir quando eu realmente já tiver ok com a decisão de sair, com o momento financeiro de sair, porque a gente teve que se organizar financeiramente, porque seria um impacto muito importante financeiro a minha saída, né? Não contar com aquele salário e tudo mais. Então a gente falou assim, só vou falar isso nesse momento, porque se eu falar antes e todo mundo souber que eu quero sair, eu não vou conseguir minhas oportunidades também lá dentro. E eu não quero ser escorada e tal, enfim, era uma possibilidade, né? E aí a gente chegou o momento, a gente se organizou, ia ser quando eu ia completar tempo de empresa. Eu completava tempo de empresa em maio. Só que aí chegou o ano de 2020. E em março de 2020 explodiu o quê? A pandemia. A maldita pandemia. E, de repente, todos os cenários visualizados, planejados e organizados por nós viraram uma grande interrogação.
Exato. A pandemia foi uma grande interrogação do que estava acontecendo, do que ia acontecer com o mercado, como é que ia ser o escritório de contabilidade da gente. Inclusive, se você não seguiu ainda, por favor, abra seu Instagram, @Alegrã Inteligência Contábil, tá? Segue a gente lá. Exato. E se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta. E aí a gente ficou, calma, não é momento agora de sair do concurso. E aí eu fiquei, gente, com ansiedade aqui, ó. Eu trabalhava. E quando eu saía do trabalho, eu chorava aos prantos, porque eu já queria sair, eu não queria estar mais lá, eu não aguentava mais. Quando você se desconecta de algo, gente, é surreal ter que estar naquele ambiente, que você já se desconectou. Qualquer mini coisinha me incomodava horrores, porque eu já não queria estar mais lá, eu queria estar com o Thiago, eu queria estar empreendendo junto com ele e tal. Só que aí a pandemia veio e nos ensinou uma lição importante. O escritório, a gente teve que se desfazer correndo do escritório, né? Thiago desfez o aluguel, assim que bombou, assim, logo em março, ele desfez o aluguel, botou tudo pra casa e tal. No lugar que eu trabalhava também foi... as pessoas foram dispensadas pra trabalhar de casa e tal. E aí, a surpresa. O escritório cresceu muito em termos de quantidade de clientes nessa época. Não foi, Thiago? Exatamente, foi. Quando ela chegou, pessoal, a gente conseguiu tantos clientes. Não, antes de eu chegar. Tô falando na pandemia, antes de eu vir pra trabalhar com você. Sim, é. Na pandemia vieram vários clientes, porque, infelizmente, alguns contadores vieram a falecer, as empresas ficaram desamparadas, outros clientes do digital explodiu. Nós já tínhamos nos especializado no digital em 2020, né, 19 e 20, e a gente começou a atender clientes do digital. Pô, todo mundo estava em casa, ninguém saía para lugar nenhum, vou comprar o quê? Produto digital, vou aprender. E aí começou realmente ali o boom dos cursos, das mentorias, e você sabe, né? Você tem um negócio, né? Você quer vender algo, você precisa o quê? De um CNPJ. Então, vários leads vieram pelo nosso Instagram, pelo meu Instagram de Bruna, indicação, vamos abrir empresa. Então, deu um boom. Cara, a gente conseguiu mais de 100 clientes assim no digital, mais de 100 em um ano, né? Claro, também ajudava tráfego pago também, mas em 2022, se não me engano, 21, nós conseguimos muitos clientes do digital. Foi um boom, acho que foi um dos melhores anos da nossa vida, empreendendo. Enfim, a pandemia nos trouxe boas coisas na parte de trabalho, né? A gente conseguiu muitos clientes e aí a gente decidiu que dava pra eu sair. Porque a princípio era, você é maluca, não pode sair não agora, fica aí. Depois eu falei, dá pra eu sair. E aí foi justamente quando a empresa começou a me chamar pra trabalhar presencial de volta, no final de 2020, mais ou menos. E aí eu me lembro que eu sinalizei, olha, a qualquer momento eu vou pedir pra sair, tá? E eu me lembro que eles falavam assim, não, tudo bem, mas enquanto você não sai, faz esse trabalho aqui. E eu ia sendo promovida, entendeu? Nas minhas atividades, no meu trabalho. E eu ficava, não... E eu lá no escritório, esperando ela, e aí, cadê você? Vamos. E eu vendo Bruna se destacando, Bruna sendo promovida. Eu falei, gente, não é possível. E eu me lembro que naquela época a empresa ia abrir capital, se eu não me engano, e precisavam de pessoas que falassem inglês na contabilidade. E eu, como o Thiago falou, eu sou fluente em inglês. Eu falei, bom, essa é uma oportunidade. E a empresa ia pagar pós-graduação. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade diferenciada, eu acho que valeria a pena eu tentar. E eu falei com o Thiago, ele falou, veja aí. E aí eu conversei com a chefe na época e tal, e ela falou assim, eu ia amar que você viesse trabalhar com a gente, que você fosse participar do projeto e tudo mais. E aí eu tentei, só que ela falou assim, Bruna, como você não é contadora aqui na empresa, né, você é contadora de formação, mas você aqui na empresa é concursada de nível médio, a gente não consegue te colocar no projeto, porque seria desvio de função e tal. E eu falei assim, esse é o momento de eu dizer tchau. E aí eu dei entrada no meu pedido de licença. A gente conversou em casa, né? A gente conversou em casa e alinhamos o seguinte, Bruna, esse é o sucesso, né? Bom pra você. Só que Deus tem algo melhor pra gente. E às vezes, o pequeno sucesso está atrapalhando o nosso grande sucesso. Eu não sei com quem eu tô falando aqui, né? Com quem a gente tá falando aqui, mas possa ser também, essa história da gente aqui, serve também pra você. Às vezes você está amarrado em um pequeno sucesso que está atrapalhando o seu grande sucesso. E você precisa olhar, né? Tem um olhar diferenciado para isso. Você precisa receber a opinião de várias pessoas. Pessoas que têm resultado, não pessoas que não construíram nada, que só vão dar palpite na sua vida. Ou pessoas que não são importantes para você. Então a gente ouviu, né? Ouviu o pai dela, a mãe dela, a família dela, a minha família. Poderemos vários prós e contras.
E a gente achou bem entrar com um pedido, né, de Licença não licença não remunerada. remunerada. Por quê, pessoal? Porque nós também temos que usar o bom senso, né? Estávamos em uma pandemia e a gente pensou, poxa, se der algo de errado, se der algum problema, eu, no meu coração, sabia que não teria problema nenhum, né? Só que, sabendo, né, que Bruna teria esse conforto melhor, vamos entrar com um pedido, né? Seria uma forma de fazer uma transição mais suave. Mais suave, exato. Mais tranquila também para Bruna, né? Eu já queria que ela pedisse demissão, mas vamos ficar, né? Vamos entrar com esse pedido. Depois a gente tenta renovar mais um ano. E, a depender, você vem para cá, você vê de fato, né? Se você quer de fato mesmo empreender, porque você quer agora empreender, né? Mas vai que, depois de um ano, 6 meses, você não se adaptou, ou você quer voltar, enfim. E aí a gente entrou com o pedido, né? De licença não remunerada. Eu me lembro que um pouquinho antes, teve um dia que eu saí de lá, né? Do trabalho. E liguei de videochamada. Não, o Thiago me ligou. Eu tava dirigindo de volta pra casa, ele me ligou. E eu tava, gente, aos prantos. Porque assim, durante o trabalho, eu era séria, plena, dedicada, como sempre fui. Mas era sair de lá, as lágrimas vinham, porque eu já tava com muita ansiedade pra sair. E aí, Thiago falou, meu Deus, amor, por que você tá assim? Não, vamos pedir logo essa licença. Meu Deus, que agonia, vamos pedir logo essa licença. E a gente deu entrada na licença. Podia ser negada e eu ser obrigada a pedir demissão. Uhum. Mas, graças a Deus, foi aceita. E a gente conseguiu fazer essa transição mais suave, né? Entre o contexto de concurso e de empreendedorismo. E eu vim trabalhar com o Thiago. E aí, como o Thiago deu o spoiler mais cedo aí no relato dele, a gente cresceu absurdamente com a minha chegada na empresa. E aí vale ressaltar uma coisa. Nós somos sócios complementares. Em que sentido? Os dois são contadores. Só que eu sou a pessoa que gosta de trabalhar de forma metódica, planejada, enfim, metódica, planejada, organizada. Eu sou essa pessoa. Já a Thiaga é a pessoa dinâmica, né? A pessoa que gosta de vendas, é a pessoa que gosta da parte de marketing, que é a pessoa criativa, que não é muito fã do metódico. Entendeu? Isso. Então a gente se complementava, porque eu ficava com a parte da empresa que precisava dessa habilidade mais metódica e tal, e ele ficava com a parte que precisava do dinamismo. E aí a gente se completou muito bem nesse processo. Exato. Né? Eu falo muito, né, com Bruna e com os amigos, com os clientes, com os mentorados, que, cara, essa é a receita do sucesso. Quando eu falo isso é porque eu já passei por isso e nós já passamos, né, e podemos dar a receita do bolo. Porque, pessoal, o sucesso, ele é treinável. Poxa, tem um milionário. Pergunta pro milionário, como é que você se tornou um milionário? O milionário vai falar, fiz isso. Se você fizer isso, você tem grandes chances de também se tornar um milionário. Não quer dizer que você vai se tornar milionário. Mas você tem grandes chances de se tornar milionário. Você não vai acertar próximo. Ou também pode se tornar milionário. Então, o sucesso, ele é treinável. Quando eu entendi que, poxa, você tem que ter... Para você ter um negócio de sucesso, você tem que ter 2 sócios nesse negócio. O sócio que vende e o sócio que administra. Muitos empreendedores cometem esse erro. O empreendedor, ele não sabe vender e vai empreender. Para empreender, tem que vender, amigão. Se você não vender, não tem empresa. Não tem um porquê de ter empresa. A empresa, para sobreviver, tem que vender. Não esqueça isso. Vai empreender, tem que saber vender. Ou você, ou o seu sócio, ou alguém. Alguém, funcionário, empresa, cara, tem que ter alguém responsável na empresa. E na nossa empresa... Eu era o sócio vendedor e Bruna era a sócia que cuidava, né? Que administrava, que organizava. Então, eu gosto de organizar, mas eu gosto melhor de vender. Eu gosto de vender. Eu gosto de ver Pix cantando na conta. Eu gosto de fazer reunião comercial, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ajudar o cliente. Eu gosto de chegar, poxa, o cliente está passando por isso. Tá aqui a solução. Nós temos a solução para entregar. Então, eu sempre gostei e gosto de fazer isso. Eu gosto de estar em reunião comercial. Eu gosto de trazer clientes, trazer leads, sabe? Eu não gosto de ficar preso em uma rotina. Eu até falei com você, não foi? Não sei se foi anteontem, foi ontem, foi hoje, não lembro muito bem. Mas eu não gosto de cumprir rotina, sabe? Acordar de manhã, ir pro escritório, voltar, depois... Rotina não é pra mim. Eu não sou uma pessoa de rotina. Aí vem a diferença entre a gente, porque eu sou a pessoa que tô de boa, seguindo minha rotina. Não uma rotininha organizada, uma coisinha mais assim. Agora eu gosto de ser dona do que eu quero na minha rotina. E pra eu ser dona do que eu quero na minha rotina, aí só empreendendo. Porque se eu tiver dependendo do que o meu chefe vai dizer, do que o meu chefe vai autorizar. E foi bem interessante que no ano seguinte, assim, a licença ela é de 1 ano, né? E no ano seguinte você pode tentar renovar a licença.
Só que aí eu me lembro que eu recebi a ligação do meu ex-chefe, para dizer, ele falando todo cheio de cuidado, todo sem jeito, assim, para dizer que não ia conseguir autorizar a renovação da minha licença por mais um ano, porque estava abrindo concurso e ele estava solicitando novos funcionários para o setor. E como é que ele está solicitando novo funcionário para o setor e liberando um funcionário para ficar de licença? Não pode. E aí eu me lembro que eu tava, tipo, no aeroporto com o Thiago, a gente tava viajando, a gente tava em Gramado. Porque não vai poder... Ele tentando falar assim, cheio de dedo, você pode falar? Eu falei, tô viajando, pode falar e tal. E ele, não, porque não vai poder. Tranquilo, eu peço demissão. Porque ele já tava muito convicta, né, do que eu queria. E eu lembro que foi assim, foi um momento muito simbólico. Porque o dia que eu fui assinar a carteira lá, que eu fui, né, assinar os papéis lá pra começar a trabalhar, eu fui com meu pai. Que foi meu maior incentivador. Então, nada mais justo do que nesse dia que eu fui lá assinar os papéis da minha demissão, eu fosse com ele também. E aí fomos nós dois lá no sindicato, assinar minha demissão e tal. E foi um momento muito especial, assim, até para que ele entendesse também o fim daquele ciclo de uma forma saudável, né? Sem trazer ansiedade de, ai meu Deus, qual é o contexto que Bruna tá vivendo agora? Mas todos já estavam já tranquilos, porque viam o nosso sucesso, né, começar a florescer, né? Que já estava já em vento em popa ali no iniciozinho. Tem muitas pessoas que, olhando isso, né, de você e da gente, fica pensando, a gente teve sorte. Na verdade, pessoal, eu sempre falo o seguinte, que a gente sempre toma decisão, né? Nós tomamos decisões. E quando você não sai dessa zona de conforto, o que é zona de conforto? Poxa, a zona de conforto ali tá bom pra mim, né? Tá de boa, tô sem estresse nenhum. Só que você precisa sair do conforto. Você precisa estar o tempo todo desconfortável. E isso não é só para o mundo do empreendedorismo, não. Eu falo muito que a gente tem que estar sempre desconfortável, né? Nós temos sempre que estar meio que estressados. Não estressado ao ponto de você ficar doente, mas estressado de você poder agir. Nós somos muito de agir, nós gostamos de agir. Esse projeto aqui do meu podcast, Meu Momento, né? Meu Momento Podcast, é um projeto que já estava no nosso radar ano passado. E vamos, mas a gente queria agir. Só que nasceu nossa filha, nós demos prioridade à nossa filha, né? À nossa família. Mas a gente decidiu agir esse ano não. Esse ano a gente vai colocar o projeto para tocar. É um projeto que a gente estava no nosso coração. Deus colocou esse projeto no nosso coração, de termos o nosso podcast. E que nós temos, né? Muita gente fala, Thiago, Bruna, vocês são muito blogueirinhos. Por que vocês não colocam também, não fazem um podcast? Vocês vão ajudar muita gente. Muitas pessoas vão se inspirar, né, em vocês. E já tinha isso no nosso coração. Então, eu digo sempre que a gente tem que estar o tempo todo em momento de estresse. Não um estresse que vai lhe adoecer. E eu falo também o seguinte, que você precisa sempre estar em desequilíbrio. Poxa, como assim, Thiago? Irmão, você precisa desequilibrar o momento. De que forma? Você quer passar em um concurso. Bruna, você precisa de passar em concurso. Para passar em concurso, tem que estudar. Você vai ter que abdicar de horas para estudar. Para empreender é a mesma coisa. A gente precisa estudar para empreender. Muita gente não faz isso. E tem muitos empresários que pecam em quê? Que sai, né? Eu poderia fazer isso também no passado. Foi até bom que Deus colocou isso na minha vida, né? De estudar para concurso, porque eu me preparei para empreender. Muita gente fica desempregado e vai empreender. O que acontece? Não tem sucesso. Pouquíssimos têm sucesso. Por quê? Porque esse é um tipo de empreendedor por necessidade. O cara empreende por necessidade, para pagar um boleto. Mas não para sobreviver, para viver, né? Esqueça de sobreviver, para viver, para poder crescer. O cara vive ali para pagar boleto. Agora tem um empreendedor por oportunidade. É aí que nós entramos. Nós vemos oportunidades e entramos de cabeça. Então nós decidimos. Podemos errar? Podemos. Mas é melhor a gente errar e ver depois que, poxa, erramos, mas valeu a pena. Do que a gente ficar pensando, poxa, por que a gente não fez? Por que a gente não colocou a ideia, né, em pauta? Por que a gente não tirou a ideia do papel? Então, quando eu fiz isso com Bruna, porque eu já sabia que ela tinha um potencial. E o papel do mentor também é entender e lhe ajudar. Eu é como uma espécie de mentor de Bruna, porque ela estava ali naquele momento e eu estava sempre ali com ela, ali, ó, ajudando, tentando mostrar para ela outros caminhos que ela não via. E eu também tinha ajuda de outras pessoas. Thiago, faça assim.
Faça daquele jeito, mostre isso. E eu fazendo com ela. Ou seja, por isso que é importante você ter alguém de fora do furacão para lhe ajudar, para lhe mostrar o caminho, para lhe direcionar. Não importa se você conhece, se você tem experiência, se você é tudo isso. Cara, você precisa de alguém para lhe ajudar, para lhe mostrar o caminho. Sempre tem algo a mais para aprender, né? Sempre. E quando você fala essa questão do estresse, é porque assim, gente, é muito difícil que o crescimento combine com zona de conforto. A zona de conforto você pode viver essa zona de conforto por um tempo e tal, mas se você deseja crescimento, ela não tá na zona de conforto, né? E acho que a gente estava falando recentemente que o desequilíbrio, até para andar, você precisa, né, desequilibrar de um lado para o outro. Então, para você andar, sair do lugar, meu amigo, você vai precisar de um desequilíbrio às vezes. Claro, você tem que fazer isso com sabedoria, né? Você não vai adoecer para poder passar num concurso. Eu conheço um colega meu, contador, inclusive, que ele virou alcoólatra, porque ele estudou tanto para um concurso, inclusive um concurso de um órgão que nunca tinha aberto concurso na área, então nem tinha provas anteriores, eu me lembro que ele comentava isso. E ele meio que teve que estudar no escuro, e ele passou em primeiro lugar. E aí, depois de um tempo, eu encontrei com ele, e falei, e aí, como é que tá sendo lá? E ele tava odiando. Ele falou, eu tô odiando, doido pra passar em outro concurso, porque eu odiei o ambiente de trabalho e ainda por cima desenvolvi o alcoolismo, eu tô tendo que me tratar em torno disso, porque era tanto estresse, ele já tinha filho na época, tinha família e tudo mais, que eu bebia pra compensar esse estresse. Então não é disso que a gente tá falando, tá? Uhum. É tudo com sabedoria, realmente. Mas Bruna tinha um histórico também, né, de outras experiências, dos colegas, dos amigos também, e ela tinha essa visão, né? Lembra que Bruna falou mais cedo, do visão do contador? Aí eu falava assim, não, a gente não vai ter esse tipo de empresa. A gente não vai ter esse tipo de negócio. Eu quero ter vida. Eu quero viajar. Eu quero curtir com você. Eu quero empreender para ter tempo com você, com nossos futuros filhos. Mas para isso, nós temos que ter o quê? Gestão. Nós temos que saber delegar. Nós temos que fazer a gestão do nosso próprio negócio. E foi aí que a gente saiu para empreender. Gente, a gente investiu, sem brincadeira nenhuma, só no ano de 2023, mais de 30 mil reais. Sabe por quê? A gente foi para Disney, não para curtir, né? Mas para aprender com outros empresários. Nós participamos de imersões lá, não foi? Claro, fomos para parques também com os outros empresários. Inclusive visita guiada, Visita guiada, mas sempre investindo em conhecimento. Todos os anos nós temos um budget de investimento em conhecimento, em eventos. Fevereiro agora a gente já ganhou, né? Pode falar? Acho que Eu não, vou falar. pode? Nós ganhamos, né? A gente faz parte, né, de um grupo e a gente bateu uma meta e ganhamos uma viagem para a sede do Conta Azul. Então a gente já vai para o Conta Azul nesse mês de fevereiro agora, em viagem, né, para lá. Aí a gente viaja março também para outro evento, julho. Então nós viajamos em média 3 a 4 vezes no ano só para aprender. Aí eu lhe pergunto, qual foi a viagem que você fez ano passado para você aprender? Qual foi a última viagem, amigão, que você fez para você sair da cadeira para você aprender? Qual foi a viagem que você fez para você falar assim, ó, pessoal, vou me desligar aqui uma semana para aprender? Tem que investir. Investimento traz resultado. Você precisa investir. Você não pode empreender, né? Eu tinha muito esse cuidado com Bruna, da gente não empreender com a cabeça de empregado. Empregado tem uma cabeça e empreendedor tem outra cabeça, sabe? O empreendedor, ele tem uma cabeça de investidor. Pense comigo, eu vou investir 10 mil reais. A primeira pergunta que na minha cabeça faz é o seguinte, eu vou ganhar quanto? Qual é o ROI, o retorno sobre o investimento? Tá, eu vou pagar 10 mil reais para essa viagem aí. Mas quanto é que eu vou ganhar? Entende? Então, se você é empreendedor, você não pode estar com quachá, né? Aqui na Bahia fala de quachá, de não querer investir. Não, tem que investir em conhecimento. Quanto mais você investe em conhecimento, mais você cresce, mais sua empresa cresce. E a gente cresceu, a gente explodiu, graças a Deus, né? Muitos empresários falam, rapaz, vocês cresceram muito de 2019 para cá. Claro, graças a Deus, né? Primeiro e depois Bruna veio para a empresa. A gente conseguiu organizar a empresa, a gente conseguiu contratar pessoas, delegar, e aí a gente começou a viajar, né? A gente começou a viajar bastante, fizemos em 2023, né, 2024, também a gente fez 11 viagens internacionais, isso depois de muita labuta, depois de trabalhar muito, depois de organizar muito a casa, porque muita gente vê hoje a gente, né? E pensa que foi sempre assim. Não, e pensa que agora a gente tá nadando nas mil maravilhas, gente, pelo amor de Deus, tá? Percalços
e desafios acontecem até hoje. Exato. Tem hora que a gente fala assim, não, mentira, que isso aqui aconteceu, a gente vai ter que lidar com isso aqui. E cada vez que acontece, a gente vai saindo daquela experiência ainda mais fortalecidos, né? Uhum. Com mais conhecimento, com mais repertório para o próximo desafio. Mas assim, empreender, não fica achando que vai ter um momento de oba-oba, tranquilidade assim, não. Porque não vai acontecer, tá? Vai ter sempre um desafio novo. Agora mesmo, a reforma tributária chegou para abalar as estruturas, né? Exatamente. Eu digo muito o seguinte, que empresa nenhuma vale o sono da gente. A gente precisa dormir. Primeira coisa, primeiro dormir. Depois, a gente precisa de liberdade e lucro. A gente precisa ter essas 3 coisas para ter uma vida saudável. Eu sempre falei com a Bruna, não adianta a gente montar uma empresa e não ter vida. É melhor empreender. Então, a gente montou um negócio para termos vida. Eu possa estar falando com alguém aqui que montou uma empresa e não sabe o que é férias há mais de 5 anos. Todos os anos nós tiramos nossas férias. A gente sempre coloca, né, uma meta de 60 dias. Ano passado não foi... A gente não conseguiu tirar 60 dias de férias, né? Porque a gente teve a nossa filha. A gente fez uma viagem ali no Eu tirei uma licencinha, né? Uma licença maternidade longa aí. Você conseguiu tirar, né? Eu, pelo contrário, trabalhei o dobro. Alguém teve que trabalhar para eu não trabalhar. Gente, Tiana nasceu no período do imposto de renda. Só para você entender. Isso aí, gente, a gente não organizou direito quando a menina nasceu. A gente não organizou. Tiana nasceu no período do imposto de renda. Pense, Bruna parida, eu sozinho, dando conta, tentando dar conta de tudo, entendeu? Então foi uma loucura, tá? Você que é contador, não tenha filho no período de imposto de renda. Importantíssimo. Já temos essa experiência e eu digo pra você, não é legal, tá? Não faz bem pra saúde. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Que é importante colocar Deus em primeiro, depois família, né? Depois saúde, depois trabalho. A gente precisa colocar isso para que a gente possa ter um negócio lucrativo. E a gente nunca esqueceu disso, né? Nunca se perdeu. Até porque tem momentos e momentos. Isso quer dizer, tem momentos que acabam cobrando da gente, às vezes, uma dedicação a mais em uma das áreas da vida. E isso é normal para todo mundo, independente de ser empreendedor ou não. E a gente tem que dar um gás, mas tem que ter uma antena ligada de que aquilo não pode ser para sempre, não pode ser definitivo, né? Às vezes acontece de você, no início do empreender, você ficar sem tirar férias, você tem que fazer o papel de várias pessoas ao mesmo tempo, você tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, mas isso não pode ser para sempre, porque isso não se sustenta. Isso não se sustenta. A saúde da gente cobra, né? A nossa saúde física, mental, então não tem como ser para sempre assim. Mas, de fato, o caminhar que a gente teve no empreendedorismo nos trouxe muito repertório, né? E o fato da gente lidar com vários empreendedores como contadores, né? De diversos negócios, diversos NPJs abertos e tudo mais, também nos trouxe repertório dos outros, né? Dos nossos clientes, que a gente traz consultoria, a gente sempre está participando das decisões deles nas suas empresas. Nos trouxe um repertório importante para que agora a gente tenha condição de conduzir, de orientar pessoas que precisem da nossa ajuda. Então, o Meu Momento Podcast também nasceu com esse intuito da gente trocar conhecimento com pessoas que vão vir aqui, né, aprender com elas e também compartilhar com vocês, o nosso público, né, coisas que podem agregar, que com certeza vão agregar na caminhada de vocês e ajudar vocês a pegarem atalhos de quem já passou pelo caminho e já sabe que o atalho é seguro, entendeu? Uhum. Porque tem atalho que é cilada, não é nem atalho, né? Exatamente. É uma cilada. E aí você para ouvir alguém que não tem resultado nenhum e quer ensinar a fazer uma coisa que ela nem fez, é complicado, né? Mas como a gente teve esse caminhar, esse repertório, a gente tem tido, na verdade, né? A cada momento que a gente segue empreendendo, a gente aprende um pouco mais a cada dia, a cada momento, a cada novo desafio. Nos trouxe essa possibilidade de ter como compartilhar de forma a agregar a vocês na caminhada empreendedora, né? E o Meu Momento Podcast, ele nasce com esse objetivo. Por isso que nós preferimos fazer esse episódio juntos, né, que é o 01. Muita gente nos perguntou, Thiago, Bruna, conta a história de vocês. Gente, a história é muito longa, não dá em stories. Isso aqui foi o resumo do resumo do resumo. Exato. Foi o resumo do resumo do resumo. Tantas coisas aconteceram aí, mas assim, são coisas que, assim, isso aqui foi um filme. A nossa história cabe numa série, entendeu? De 2 temporadas. Então, são muitos detalhes. Mas o principal nós falamos para vocês, né? A gente
Nós somos muito felizes juntos. É claro que trabalhar em casal tem seus desafios, né? Não tem essa, vamos separar o sócio do casal. Isso não existe, pessoal, tá? Não existe. O que existe é respeito, momento certo para falar. Tá em casa, não vamos falar de trabalho agora não. Mas às vezes tem uma pergunta ali, não, rapidinho. E a gente tem que saber lidar com isso. E eu chamo a sua atenção mais uma vez. Você precisa cuidar da mente, você precisa cuidar das emoções. Muitas pessoas falam que, eu não quero ter, eu tô com... Você estava aqui nesse instante, eu também. Você falou, eu tô com... Antes de vir pra cá, você falou que eu tô com ansiedade. Sim. Eu falei, não, eu também tô, mas a minha ansiedade está controlada. O papel das emoções nas pessoas é importante, por quê? O papel da ansiedade é deixar você em estado de alerta. Eu nem dormi essa noite direito, eu tô com sono. Mas se não fosse ansiedade, eu estaria com sono agora. Então veja o papel das emoções. O contrário também é verdadeiro. Imagine você com muita ansiedade. O podcast vai estrear hoje. E eu há uma semana estar com ansiedade. Aí não. A ansiedade aí está me prejudicando. Eu preciso regular essa emoção. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Para você entender, para você tentar desmistificar isso, é por meio de terapia, pessoal. Você precisa fazer terapia. O autoconhecimento de forma geral, né? A terapia é um dos caminhos, um dos mais importantes, eu diria. Exato. Mas também tem muitos livros de autoconhecimento que ajudam nesse processo, né? Exato. Mas não anula a necessidade da terapia, tá? Exato. Você precisa se conhecer. Esse é o meu convite para você. Você que está aí do lado, você precisa se conhecer. Você precisa entender as suas emoções. Não é que você vai controlar, não tem como controlar as emoções, mas tem como você saber lidar com elas. É você entender, poxa, eu sou um pouco mais nervoso, sou um pouco mais calmo. Esse trauma aqui da minha infância está me deixando, né, de tomar uma decisão. Esse trauma aqui da minha infância está me deixando de pedir demissão e eu empreender. Então, tudo isso você vai entender um pouco, né, no campo de batalha e também por meio de terapia, de livros. O que eu falo muito também, né? É importante você ler livros. A gente tem uma barrota de livros em casa. Muitos a gente já leu, outros estão na fila para ler ainda. Mas a gente lê muito livro, sabe por quê? Porque os livros é a experiência do autor. Eu já li 4 livros de Gustavo Cerbasi, 4 sobre gestão financeira familiar, 4. Desse tema, fora os outros temas de empreendedorismo, né? De Gustavo Cerbasi também. Então, e por que ele? Porque é um autor que eu gosto muito, que eu admiro bastante, né? E você consegue pegar a experiência do autor. Então, amigão, se você vai para o campo de batalha, não vá despreparado não, se prepare. Você não sabe, então não vá sabendo, se prepare antes para você ir. Se você quer empreender, faça um colchão. Lembra, antes de eu ir para São Paulo, eu fiz um planejamento de 2 anos, porque eu indo para São Paulo, eu teria que tirar carteira de habilitação, né, que não tinha naquela época. Lembra dos detalhes que eu falei para você? Esse é um dos detalhes. Carteira de habilitação não tinha, eu tinha somente a de moto. Preferi tirar aqui em Salvador, fiz a pós em Salvador para depois ir para São Paulo. Ou seja, foram 2 anos de planejamento. Às vezes você está aí ouvindo a gente, está querendo empreender e você quer pedir demissão hoje. Não é assim que funciona. Você precisa se planejar. Até para empreender, você precisa fazer um plano de negócios. Muita gente não faz plano de negócio. Chega lá, eu quero abrir empresa de quê? Não sei, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Não é assim que funciona o jogo. Esse projeto, por exemplo, aqui, está com a gente há mais de 1 ano. Vamos fazer aonde, com quem, qual será o nome. E até o nome a gente já registrou. Nome, né, no NPI, registramos o nome também no Instagram, também aqui na rede social do YouTube. Então, você precisa ter alguns passos antes de você empreender. E nunca esqueça, empreender casal não é ruim. Ter sócio não é ruim. Ruim é você trabalhar sozinho, você não ter alguém para compartilhar a vida, você não ter alguém para encher seu saco, te abusar, né? Porque eu abuso do Bruno, né? Ela sabe. Ela tá trabalhando ali do lado comigo, né? Eu vou lá, abuso ela, boto o som alto, ela, menina, baixa isso aí, Eu né? só falta morrer, gente, porque como ele é o dinâmico, então ele trabalha com música, não sei o quê. E eu só que preciso de concentração, silêncio fúnebre eu preciso, entendeu? Exato. Então quando a gente tem que trabalhar um junto do outro, é o tempo todo. Para esse barulho, quieta aí, não sei o que, é o tempo todo assim. Agora eu queria acrescentar uma coisa ao que você falou. Nunca você vai estar 100% preparado.
Pra Nunca. nada. Se Exato. você ficar esperando, porque eu tiro isso porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E tenho trabalhado esse problema na minha vida, né? Porque pra quem acha que isso é uma qualidade, não é, tá? Traz muitas coisas boas, mas traz muitas coisas negativas e trava a gente de uma forma assim absurda. Se você estudar um pouquinho sobre isso, você vai entender. Então, assim, se você for esperar o momento que você vai estar 100% preparado pra fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. Então, queria aproveitar, Thiago, pra gente já ir pro fechamento aqui desse episódio e trazer uma pergunta que eu não combinei com você. De tudo que você aprendeu até hoje, eu digo até hoje porque com certeza a gente vai aprender mais amanhã, depois de amanhã, no próximo mês. Mas até hoje, de tudo que você já aprendeu no empreendedorismo, se você pudesse trazer um desses ensinamentos em uma frase, qual você compartilharia? Enquanto você pensa, eu vou compartilhar a minha. Sabe aquela frase assim que diz assim: se você tá com medo, vá com medo mesmo. Eu concordo com ela. Mas eu acrescentaria: mas antes de ir com medo mesmo, se prepare minimamente. Porque de fato eu fui com medo. Até hoje, às vezes, surgem situações que eu falo: ai meu Deus! E a gente tem que encarar. E a gente tem que ir pra frente. E isso me trouxe tanto crescimento. Isso me trouxe uma mudança da realidade da minha vida, da minha família. Em termos de finanças, do financeiro, da nossa realidade. Na minha família, ninguém tinha nem pensado em viajar para fora do Brasil. Eu já fiz várias viagens para fora do Brasil. Enfim, isso mudou minha vida. Então, assim, se você tem que ir, vai com medo mesmo, mas se prepare minimamente. E aí, já consigo pensar em algo para compartilhar? Sim, na verdade eu tenho algo, né, em mim, desde sempre, né? Desde que eu era adolescente, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo que o não eu já tenho. O não eu já tenho. Eu vou tentar conseguir o sim, pra tudo na vida. Então, é na família, é nos negócios. E foi assim que ele me conquistou, viu, gente? O não eu já e tenho. foi com essa lábia, este Miguel, que Miguel, a gente não. se conquistou. Não. Gente, o não, pense, o não eu já tenho. Poxa, se o não eu já tenho, eu tenho que fazer o quê para conseguir o sim? Me preparar e ir atrás do sim. Então, às vezes nós, né, falando no mundo empresarial aqui, você não oferece para o cliente um produto porque você tem medo de vender. Ah, se o cliente dizer não, amigão, normal, segue pro outro. Ah, você quer namorar uma menina, mas você tá com medo dela dizer não. O não você já tem, amigão. Vai atrás do sim. Vai lá perguntar ela se ela aceita namorar com você. Isso é tudo na vida. Então, o não eu já tenho. Eu vou atrás do sim, tá? Eu tenho que ir preparado para trás do sim. Isso tudo na vida. Às vezes, nós colocamos na nossa mente sabotadores. E esses sabotadores fazem, né, na nossa cabeça uma bagunça. E a gente não sabe, poxa, eu fico com medo de ir lá. Eu fico com medo de buscar algo. Eu fico com medo de fechar um contrato. Para ser empreendedor, você precisa ter coragem. E coragem é para poucos, tá? Coragem é para poucos. E você precisa desenvolver a coragem. Coragem pode ser desenvolvida. Então, o que eu trago para você aqui hoje não tenha medo. Os corajosos herdarão o reino dos céus, viu? Você precisa ter coragem. E o não, você já tem. Vá atrás do sim. Então, acho que é isso, né? Acho que terminamos aqui esse episódio. Acho que a gente está indo para o final agora aqui. Então, pessoal, esse é o 01 do Meu Momento Podcast. Você já sabe aí que toda semana vai ter episódio aqui no YouTube para você assistir, tá bom? A partir de hoje nós teremos convidados. Possa ser que eu esteja aqui sozinho entrevistando, possa ser que Bruno estará aqui sozinho entrevistando, possa ser que nós dois estaremos aqui entrevistando. E esse momento aqui é para você também, tá? Você vai ser convidado para falar um pouco da sua história empreendedora, falar um pouco da sua vida, o que foi relevante para você e qual foi o momento que fez aquele estralo na sua vida, né? Que fez acontecer. Então, esse é o espaço para você. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse primeiro episódio muito especial para nós. Espero que tenha sido relevante para vocês. Por favor, se ainda não seguiu a gente, siga no Instagram, vai lá, curte esse vídeo, compartilha com pessoas que você acha que podem também se beneficiar do que a gente compartilhou aqui da nossa história, dos insights que a gente teve aqui. E é isso. E para você que está assistindo esse episódio, não se esqueça, botãozinho de se inscrever no canal, que toda semana nós teremos vídeo aqui para você, tá? E, mais uma vez,
O nosso episódio foi patrocinado pela Legrand Inteligência Contábil. Se você precisa regularizar sua vida tributária, a Legrand vai estar aqui na descrição, o contato, o WhatsApp e o Instagram para você ir lá falar com a nossa equipe, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.